Graças a paz, povo de Deus, aqui é o pastor Vilmar Nunes. Estamos aqui para realizarmos a análise de mais uma mensagem que o Senhor nos deu lá em nossas reuniões da Assembleia de Deus Ministério, confiando na palavra. Louvo a Deus pela sua vida, espero que você tenha sido abençoado nos vídeos anteriores. E o tema dessa mensagem que o Senhor nos revelou é: você tem colocado as armaduras de Deus em sua vida? Você tem colocado as armaduras de Deus em sua vida? A referência bíblica de introdução está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, nós leremos os versos 10 e 11. Efésios capítulo 6, versos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações neste dia, e peço que o Senhor fale conosco mais uma vez por intermédio da sua maravilhosa palavra. Tenha liberdade em nosso meio, tenha liberdade conosco, fala aquilo que nós precisamos ouvir. É o que pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém. Eu falei os versos 10 e 11, irmãos, mas eu li até o verso 12, que aí a gente já engloba basicamente o que eu estou querendo passar para os irmãos nesse dia. Então vamos lá. Esse texto que acabamos de ler, esse texto base aqui, de introdução, é o texto mais usado para os irmãos que especificamente atuam na área, em ministério especificamente de libertação, cura interior, libertação, batalha espiritual. Então eles usam bastante essa referência da armadura de Deus, dessa batalha que nós vemos aqui, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. E uma vez eu estava analisando, meditando com relação a essa passagem, de acordo com as coisas que eu via, com relação à batalha espiritual e tudo mais, eu pensei, meu Deus, mas essa luta parece que é injusta. Porque como é que eu, um ser humano de carne e osso, vou lutar contra um inimigo que é espiritual, contra forças espirituais que eu não consigo ver? Parece que a luta é injusta. E o Senhor me fez entender que a proteção que Ele me dá, que as armas que Ele nos dá, também são espirituais. E as armas estão justamente aqui, a partir da sua armadura. Não é a nossa armadura, é a armadura de Deus, porque é Ele que peleja as nossas batalhas, Ele que peleja as nossas guerras. E é com relação a isso que eu vou estar meditando com os irmãos, compartilhando com os irmãos nesse dia. Então eu gostaria de deixar aqui umas pequenas observações aqui de alguns detalhes sobre a armadura, porque todo mundo sabe para que serve uma armadura. A armadura é para a proteção de um soldado. E desde os tempos mais remotos, desde os grandes impérios existidos na Terra, por exemplo, os grandes impérios egípcio, babilônico, medo-persa, gregos, romanos, antes até mesmo de haverem descoberto a pólvora ou o poder da pólvora para criarem, suas armas de fogo, como são conhecidos, canhões, rifles e tudo mais, fuzis. Até na Idade Média se usavam basicamente as armas brancas, facas, cutelos, punhais, espadas de todos os tipos, para as batalhas e para as guerras. E no contexto histórico aqui, quando Paulo escreve essa passagem, quando escreve para os irmãos em Éfeso, a carta aos Éfesos é conhecida como uma das cartas da prisão. E ele vivia, quando estava na sua prisão em Roma, preso em correntes com um soldado romano que estava ali para poder vigiá-lo, para de repente um perigo de uma tentativa de fuga, qualquer coisa desse tipo. E Paulo conhecia muito bem uma armadura de um soldado romano. Todas as suas
utilidades, todos os seus acessórios, então ele conhecia muito bem a armadura. Então ele usa a armadura de um soldado romano para fazer essa aplicação espiritual na batalha que travamos como soldado de Cristo que somos. Então vamos lá, rapidamente. Então, como nós já adiantei, a armadura é uma vestimenta utilizada para proteção pessoal, era para proteção pessoal. Originalmente de metal, havia aquela cobertura, em algumas, a maioria delas, uma cobertura de couro para uma proteção melhor. Usada por soldados, guerreiros e cavaleiros como forma de proteção às armas brancas durante uma batalha. E no sentido espiritual, Paulo traz como modelo a armadura romana para fazer as comparações. Mas no caso aqui, é a armadura de Deus que está à nossa disposição contra nossos inimigos espirituais. Em primeiro lugar, como não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, pessoas, quem são nossos reais inimigos? Quando ele fala sobre carne e sangue, ele está dizendo inimigos físicos, inimigos humanos. Nós sabemos que, como cristãos, não devemos ser inimigos de ninguém. Não deveríamos ser inimigos de outros seres humanos. Mas nós temos inimigos. Aquelas pessoas, seres humanos, que são instrumentos do inimigo para nos perseguir, para perseguir a igreja. Percebemos que isso tem acontecido, por exemplo, em países, principalmente em países muito fechados, como a Coreia do Norte, país dominado pelo sistema do islamismo, do Islã, do hinduísmo também, por exemplo, Índia, Paquistão, essas regiões, boa parte da Ásia, em que os irmãos são perseguidos, torturados e alguns mortos, executados. Então, nós não somos inimigos de ninguém, mas temos inimigos que nos perseguem a todo tempo, a todo momento. Então, ele fala que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, que são pessoas, mas quem são nossos reais inimigos? Vou fazer uma análise aqui, detalhada, no mundo espiritual, de quem são esses nossos inimigos espirituais. Por exemplo, está no verso 12, que nós já lemos aqui. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. O que são os principados? O principado é um território, irmãos, governado por um príncipe. O nome já está sugerindo, né? O principado é um território dominado por um príncipe. E que territórios poderiam ser esses? Pode ser um país muito pequeno, uma cidade-estado, que acontecia muito nos tempos antigos, ou um distrito. Nós percebemos essa referência, uma referência sobre isso, no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, verso 13, onde ocorre ali aquela batalha em oração que Daniel trava com Deus, onde ocorre o famoso jejum dos 21 dias de Daniel, onde o período do cativeiro do povo já estava chegando ao final de Judá, lá no reino da Pérsia, já estava se cumprindo 70 anos de cativeiro, e o Senhor já havia profetizado, principalmente por intermédio do profeta Jeremias, de que depois de 70 anos eles seriam liberados para voltar para Judá, para voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém, o templo, como aconteceu. E houve uma batalha terrível ali, de Daniel em oração com Deus. A oração já havia sido ouvida, o jejum havia sido aceito por Deus, mas a resposta ainda não havia chegado, porque houve um entrave no mundo espiritual. Gabriel veio com a resposta, mas foi impedido pelo príncipe da Pérsia. É o que acontece aqui, quando ele relata aqui no verso 13 do capítulo 10 do seu livro, quando Daniel relata isso. Olha só. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, Gabriel precisou de auxílio, de ajuda de Miguel,
um dos príncipes do Senhor. E nós sabemos que Miguel é também o guardião da nação de Israel, do povo hebreu, do povo judeu. E houve ali uma batalha, mas ele conseguiu vencer o príncipe do reino da Pérsia, e dentro desse contexto também vai se falar também no príncipe do reino da Grécia. O que a gente consegue entender aqui, irmãos? Porque em cada país existe um poder das trevas, um príncipe, um demônio poderosíssimo, de alta hierarquia, que domina sobre aquele país. Nós podemos ver, por exemplo, no nosso país, Brasil, a influência da distorção da sexualidade, da prostituição, da idolatria principalmente, que existe na nossa nação, no nosso país. Isso são demônios específicos que atuam sobre essas áreas. E ali na Pérsia não era diferente. Daniel teve essa batalha espiritual que o Senhor venceu por ele, enviando Gabriel, e depois envia Miguel como reforço, e aquele príncipe é derrotado, e a resposta chega até Daniel com grandes revelações para aquele momento e muitas revelações para o futuro, porque o livro de Daniel é conhecido até como o Apocalipse do Antigo Testamento. Então vemos essa realidade aqui. Continuando agora. Segunda parte. Aqui no verso 12 de Efésios 6, fala sobre potestades. Veja só. As potestades. O que seria potestades? Potestade é um substantivo feminino que significa qualidade ou condição de quem manda, de quem exerce domínio sobre algo, potência, força, poder. Veja bem, irmãos, aqui dá para entender também que essa força das trevas, essas forças conhecidas como potestades, eles têm influência sobre governantes, têm influência sobre um presidente da república de um país, têm influência sobre ditadores, principalmente, têm influência sobre os poucos reis que ainda existem, pouquíssimos. Então eles exercem influência negativa sobre autoridades, principalmente autoridades políticas e ditatoriais. Então são poderes que atuam sobre governos, e isso é muito perigoso. E no mundo espiritual também eles são demônios que atacam o povo de Deus. Por que será que surge de vez em quando alguma lei aí para tentar prejudicar a liberdade religiosa, a liberdade de culto, principalmente em alguns países em que se proíbe a circulação de Bíblias, por exemplo, a evangelização das pessoas, se proíbe o cristianismo, como por exemplo nos países dominados pelo islamismo, pelo hinduísmo, países comunistas totalmente fechados, como a Coreia do Norte, por exemplo, países em que o hinduísmo é muito forte, como por exemplo onde se originou, né? Na Índia, Paquistão, Afeganistão, países onde o sistema dos árabes domina, que é o islamismo, em que se proíbe a circulação e a evangelização das pessoas, se proíbe o cristianismo terminantemente, e as pessoas são punidas quando são encontradas com Bíblia, com algum artefato relacionado ao cristianismo. Então isso é muito perigoso. Por trás de tudo isso, irmãos, por trás de toda essa perseguição, existem demônios poderosos que estão criando estratégia e articulações contra o avanço do Evangelho no mundo. Vamos ver mais aqui um pouquinho? E Paulo também fala sobre, em terceiro lugar, Paulo fala também sobre príncipe das trevas deste século. Foi do século em que Paulo viveu e continua sendo do século presente. Príncipe das trevas deste século. O que são esses príncipes das trevas deste século? São espíritos malignos de alto escalão na hierarquia satânica que habitam nos lugares celestiais. O que seriam esses lugares celestiais? Alguém pode perguntar, mas onde esses espíritos maus, poderosos,
onde esses principados e potestades, onde essas forças do mal se reúnem para projetarem contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus, contra os servos do Senhor. Antigamente eu ouvia as pessoas comentando umas com as outras, no meio pentecostal principalmente, em que alguém entregava alguma mensagem de Deus para uma pessoa especificamente, em algo particular, por exemplo, e que eu achava até exagero um pouco, achava um pouco de algo assim, sem necessidade, por exemplo, né? Quando eu ouvia uma pessoa falando para outra, os demônios estão realizando ou fazendo reuniões no inferno para acabar com a sua vida, para acabar com a sua família, com o seu ministério e tal. Eu pensava, será mesmo? Parece um pouco de exagero e tal. Até que essa realidade começou a acontecer exatamente na minha própria vida e no meu ministério. E que o Senhor nos revelou isso, essas coisas ocultas que estavam acontecendo e que continuam acontecendo no mundo espiritual, de demônios se reunindo para tentar me destruir, como eles tentam se reúnem constantemente, arquitetando, projetando, articulando, planejando, destruir a minha e a sua vida e destruir a obra de Deus consequentemente. Tentar destruírem a obra de Deus consequentemente. E é isso que acontece. E onde eles se reúnem? Biblicamente conseguimos entender que eles se reúnem no segundo céu. Porque, resumidamente, Paulo fala, irmãos, sobre 3 céus. Por exemplo, existe o céu atmosférico. O que é o céu atmosférico? É esse céu aí da estratosfera, etosfera, atmosfera. Esse céu em que ele se limita a essa abóbada azul que nós vemos aí para cima. Aí. Partindo dessa esfera, partindo dessa dimensão, nós temos o segundo céu. Isso eu estou falando resumidamente, né? O segundo céu é a região onde esses seres se reúnem para projetarem contra o povo de Deus, contra mim, contra você, contra a igreja do Senhor, contra a obra de Deus na terra. E depois do segundo, óbvio, né? O terceiro céu. E o que seria o terceiro céu? A habitação de Deus. Lá eles não entram. Lá eles não podem entrar porque o Senhor não permite e os guardiões estão lá. E não conseguem entrar porque de lá eles já foram lançados. Então, voltando aqui, os príncipes das trevas deste século, eles se reúnem ali para projetar contra o povo de Deus, no segundo céu. E esses seres, eles não possuem ou não apossam de corpos humanos. Por que será? Primeiro porque são seres muito poderosos. E se apossassem de um corpo de uma pessoa, mas e as possessões, pastor? Você pode perguntar. Existem as possessões, mas de seres inferiores, com menores poderes, na hierarquia maligna, diabólica. Porque se esses príncipes aqui se apossassem do corpo de uma pessoa, matariam. Essa é a questão. Então vamos continuar aqui. Quarto lugar, Paulo fala sobre, aqui nessa passagem que nós lemos nesse versículo, sobre as hostes espirituais da maldade. O que seriam isso, essas hostes? São exércitos de seres comandados pelo diabo no reino do inferno. São os exércitos malignos, os exércitos do Satanás, do diabo, que é o cabeça deles. E que compreende parte dos lugares celestiais. Eles estão se organizando lá também nos lugares celestiais. Então entendemos aqui, irmãos, de quanto nós precisamos, carecemos da proteção de Deus constantemente, de dia e de noite, porque essa batalha é constante, essa batalha é invisível. Por que vocês acham que acontecem tantas tragédias no mundo, todos os dias? Por exemplo, agora no Brasil, no início agora de 2025, quantas sequências de voos É lógico que existe o descuido e o descuido humano, o descuido técnico e tudo mais, mecânico e tudo mais, mas existe a influência maligna. Por exemplo, os irmãos percebem o que tem acontecido nessas tragédias com aviões, por exemplo, agora no começo do ano, várias tragédias já aconteceram nos Estados Unidos agora, numa sequência de poucos dias.
3 aeronaves já se perderam e com isso levaram as pessoas, destruíram várias vidas. E tantas outras coisas. Acidentes rodoviários, guerras, destruições, terrorismo no mundo todo. Então, esses seres malignos, eles estão por trás das mentes humanas, projetando tudo isso para destruir e principalmente para perseguir o povo de Deus. Então, é uma coisa muito perigosa e muito complexa. Então, vamos lá. O evangelista João, na sua epístola, João, na sua epístola, na sua primeira epístola, aqui, primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 19, ele diz assim, uma passagem bem conhecida também. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Que mundo é esse que está no maligno, irmãos? A natureza, o cosmos, não. O sistema mundano, o sistema das grandes empresas, dos grandes conglomerados, a maioria deles estão ou está no maligno, dominado pelo maligno. Então nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, nós somos sal, devemos ser sal e luz, fazer diferença onde chegarmos. Influenciarmos e não sermos influenciados, porque os ataques são constantes, E para nós finalizarmos a análise dessa quarta mensagem, nós vamos concluir aqui entendendo que por mais que o sistema mundano, que seria o sistema mundano, já disse, o sistema que não tem nenhum compromisso, por mais que esse sistema possa ser manipulado por demônios em todas as esferas, em todas as áreas, temos um Deus que é soberano. Nós temos e servimos um Deus que é soberano e que nunca perdeu o controle de nada. Os olhos do Senhor sondam todas as coisas, sonda todas as pessoas, todos os países, todos os reinos, todas as políticas que são criadas, políticas boas, políticas ruins, políticas de perseguição da igreja, perseguição dos povos. Ele conhece tudo e nada passa despercebido aos seus olhos, que são como chamas de fogo, como diz a palavra do Senhor. E até mesmo os seres espirituais, até mesmo as forças poderosíssimas das trevas, comandadas por Satanás, são limitadas. Todos eles são limitados, mas Deus não é limitado para nada, pelo contrário, Ele é todo o poder, Ele não tem todo o poder, Ele é todo o poder, Ele é a fonte de toda a criação, Ele tem o domínio sobre tudo. E as pessoas sofrem pela consequência dos seus próprios erros, sofrem devido às consequências, como consequência dos seus próprios pecados, do afastamento de Deus. O afastamento de Deus é que traz tristeza, é que traz destruição para as pessoas. Nós percebemos isso lá no capítulo 59 do livro do profeta Isaías, entre os versos 1 e 2. Então, vamos ver aqui mais um pouquinho. E mesmo com todo esse controle que o Senhor tem de todas as coisas, Ele ainda nos concede a sua armadura na batalha contra o mal. Nós percebemos isso nos versos 14 a 19 aqui da leitura de introdução. Versos 14 a 19. Olha só, Efésios 14 e 19 ao 19. Ele diz assim a passagem: Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça,
e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, fazer a obra de Deus, pregar a palavra, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa é a nossa principal arma. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Que maravilha, né, irmãos? Quando temos toda a armadura, quando estamos revestidos com a armadura de Deus, nós podemos combater nesta batalha contra o mal. A couraça protege dos órgãos vitais, espiritualmente falando. O cinturão da verdade, como nós vemos aqui, o verso 14, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Então nós temos que sermos baseados na verdade, estarmos firmes na verdade, e a verdade é Jesus. A verdade é Jesus, e conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Então nós temos toda a proteção, o escudo da fé contra os dardos, contra as flechas malignas, o capacete da salvação, que obviamente está protegendo a nossa cabeça, mas no sentido espiritual está protegendo a nossa mente, protegendo os nossos pensamentos. Existe um ditado antigo aí, muito conhecido, que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Ocupe a sua mente com coisas que tragam bem-estar espiritual para você, construtivas, até mesmo culturalmente, mas que sejam coisas construtivas, não coisas que vão te afastar de Deus e vão te deixar vazio. As pessoas que praticam, por exemplo, lá na cultura do budismo, se falam muito em praticar yoga, em fazer meditação, mas, segundo consta, a meditação do yoga é para esvaziamento da mente, e se você esvaziar a sua mente, o diabo vai tomar conta dela, vai ocupá-la. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus, ocupe a sua mente com a mensagem da palavra, com a mensagem do Evangelho, com o Espírito Santo de Deus, se você quer ser vencedor nesta batalha terrível contra as forças das trevas. Amém, meus irmãos? E que o Senhor possa falar melhor em seu coração. Esta é uma mensagem muito importante. Não podemos deixar de ensinar, não podemos deixar de proclamar, de pregar, de falar, de avisar, de orientar, de alertar. Porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Os seus verdadeiros inimigos são os demônios, são Satanás e os seus demônios. São os nossos verdadeiros inimigos, que querem derrubar-nos a todo custo. Mas nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos protege, que olha por nós. Nós servimos um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco. Ele não está longe de nós. Ele está na sua habitação, mas ao mesmo tempo ele está não apenas perto, mas ele está em nós. Habita em nós, está habitando em nossos corações, na pessoa do seu divino Espírito Santo, para nos orientar, para nos capacitar, para nos dar força, para nos dar estratégias nessa batalha, que é uma batalha de inteligência. E para isso precisamos da inteligência do alto, inteligência de Deus, sabedoria dos céus, para não cairmos, para não ficarmos prostrados. Podemos às vezes até mesmo cairmos, mas o Senhor nos levanta de novo. Ele segura nossas mãos e nos levanta. Porque é Ele que peleja as nossas batalhas, é Ele que peleja as nossas guerras. E você precisa estar com esta armadura. Você precisa colocar esta armadura no seu corpo.
mas no sentido espiritual, para ser vencedor. Assim como Paulo foi vencedor. No final do seu ministério, em 2 Timóteo 4, 7, ali, 7, 8 por ali, ele diz que no final da sua carreira, que ele havia combatido o bom combate, terminado a sua carreira e guardado a fé. Paulo não batalhou contra homens, Paulo não batalhou contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades do mal dos lugares nas regiões celestiais. E foi vencedor, foi um campeão, porque o Senhor pelejou por ele. Temos que fazer a nossa parte, e o Senhor faz a parte dele. Qual seria a nossa parte? Estarmos estruturados no conhecimento da palavra de Deus, termos uma vida de oração, de vigilância e oração, uma vida de consagração, jejum. Tem muito crente hoje em dia que já nem fala mais em jejum. Ele não quer mais saber da importância que tem o jejum para nosso fortalecimento espiritual. Quando você jejuma, você está dominando sobre o seu corpo, sobre a sua carne, sobre as obras da carne, e se fortalece todas as virtudes do fruto do Espírito na sua vida, como Paulo fala ali aos Gálatas, capítulo 5. Então fortaleça o seu corpo com a oração, na comunhão com Deus, no alimento principal, espiritualmente falando, que é a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, com o jejum, consagrando a sua vida, que você será vitorioso. Não no seu nome, mas no nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Que Deus continue te abençoando. Entenda isso. Essa batalha é constante. Essa batalha é uma batalha real. Que Deus possa continuar te abençoando poderosamente. Fique firme com o Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Você que está passando por um momento difícil, um momento de batalha também, um momento de luta, de batalha espiritual, tem pelejado bastante, mas não peleje apenas com as suas forças. Peça o auxílio e a intervenção do céu, assim como Daniel teve, assim como Paulo teve, tantos outros homens de Deus teve, assim como o próprio Senhor Jesus teve quando precisava. Após a sua tentação, em que ele vence o inimigo pelo poder da palavra, os anjos surgem ali, os anjos de Deus surgem ali e o servem, porque ele estava debilitado por causa do jejum de 40 dias e 40 noites. Aprenda com os exemplos da palavra de Deus, e principalmente com o maior de todos os mestres, o nosso mestre, nosso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você está passando por uma luta terrível, grande, passando por uma enfermidade, uma provação, passando por tentações de todo tipo, creia que o Senhor tem vitória para a sua vida. Ele vence as suas guerras, ele vence as suas batalhas. Mas peça ao Senhor a armadura, a proteção. Precisamos de proteção nesta batalha. E o Senhor tem essa armadura para te oferecer, para te entregar neste dia. Vamos orar neste momento. Pai, neste momento, mais uma vez, nós elevamos nosso pensamento diante do Senhor, agradecendo por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações mais uma vez. Por mais essa meditação, por mais essa análise tão importante sobre um assunto tão importante que é a batalha espiritual, sobre as nossas guerras, sobre as nossas lutas, a luta que o teu povo trava todos os dias contra as forças das trevas. Vem estar conosco, Senhor. Entrega para esse irmão, para essa irmã, essa armadura, porque somos soldados de Cristo. Entrega, Senhor, essa armadura para ele. Cura as enfermidades desse irmão, essa irmã que está acamada em casa, está no hospital, está numa clínica, hospital público, particular. Meu Deus, esse irmão que tem um parente que está preso, que está numa penitenciária, uma irmã, um irmão, aos centros socioeducativos, um pai, uma mãe que tem um filho lá, cumprindo pena lá, cumprindo aquele
programa ali socioeducativo, que o Senhor possa levar libertação, cura, transformação, salvação, libertação, esse irmão, essa irmã que está desempregado, está passando por dificuldades financeiras, entra com a providência, desfazendo toda obra contrária, obra de bruxaria, feitiçaria, magia negra, nessa batalha terrível que eles travam também constantemente. Visita as famílias, visita os lares agora, visita os missionários agora no Brasil e no mundo, guarda, proteja, envia teus anjos à frente, batalhando, guardando, dando cobertura espiritual, cortando o mal, neutralizando as forças das trevas, as forças do mal. Toda a retaliação do inimigo seja desfeita contra o meu irmão, contra a minha vida, contra o nosso lar, contra as nossas famílias, Senhor. Guarda teu povo neste momento, entra com a provisão, entra com a libertação, com a cura, com a prosperidade. É o que nós pedimos e cremos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Que você possa ter sido abençoado mais uma vez, em mais essa análise. E eu quero estender o convite mais uma vez para você, para a sua família, para quando puder, você que mora na região de Vila Velha, município de Vila Velha, Espírito Santo, especialmente na região 5, município de Vila Velha, região 5, no bairro Barra Mares, Avenida Ouro Preto, número 528, Assembleia de Deus, Ministério Confiando na Palavra. Nós estamos ali, nos reunimos ali nas terças, quintas-feiras, culto de libertação, cura, pregação da palavra. Aos domingos temos consagração a partir das 8 horas, e escola bíblica dominical até as 10 da manhã, e à noite o grande culto de louvor, de adoração, culto da família. Você com a sua família estão convidados para estarem conosco ali, para adorar a Deus conosco, agradecer pela semana que passou, pela semana que se inicia, receber uma bênção, receber uma vitória do Senhor. Eu sei que você precisa, todos nós precisamos, então você está convidado para estar conosco ali. E se você gostou de mais esse vídeo, de mais essa análise, de mais uma mensagem, compartilhe aí, participa aí conosco, compartilha, deixa um like, porque fazendo isso você está colaborando com o canal para a divulgação do canal. Deus possa continuar te abençoando. Eu fico por aqui. Fica na paz. Amém.